Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 18 de fevereiro de 2021, são 19 horas e 28 minutos. Lição número 10, a Igreja e as missões transculturais, juvenis, Igreja, o corpo de Cristo. A nossa hora da revisão, resposta da número 1. A palavra transcultural é formada pela junção do prefixo trans, movimento para além de, e a palavra cultura, que é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos de uma sociedade. Por isso, este termo passou a ser utilizado pelos missiólogos para definir os trabalhos evangelísticos que acontecem além das fronteiras culturais do evangelizador. Resposta número 2. Sim. Porque missões transculturais se referem à cultura e não propriamente à nação. Ela pode ser realizada dentro do mesmo país, devido à cultura de quem envia ser diferente da de quem irá receber a mensagem, como é o caso, por exemplo, do evangelismo de igrejas brasileiras entre as tribos indígenas do país. Resposta número 3. Paulo e Barnabé. Resposta número 4. Preparo intelectual, preparo espiritual, possuir dons para comunicar a fé em outra cultura, e etc. O que é cosmovisão, que é a resposta número 5? É a maneira diferente de enxergar o mundo e se relacionar com ele, de cada povo ou indivíduo, que foi constituída de acordo com a formação familiar e todo o contexto social em que se está inserido. A Igreja e as missões transculturais, como já foi falado, transculturais da ideia de língua, né? Língua, cultura, lugares diferentes do nosso, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Barnabé e Paulo, né, os apóstolos, né, foram os dois primeiros a fazer esse tipo de evangelização, e a Antioquia, a igreja de Antioquia, foi a primeira igreja a realizar essa missão transcultural. Introdução. Em alguns casos pode ocorrer missões transculturais sem sair da nação. A exemplo do Brasil, onde há algumas tribos indígenas cujos dialetos nem possuem tradução das Sagradas Escrituras. Além disso, muitas têm costumes e crenças totalmente diferenciadas das de moradores dos centros urbanos. Assim sendo, missões transculturais se referem à cultura e não nação, quando a cultura do enviado é diferente da de quem irá receber a mensagem do Evangelho. Então aqui há algumas questões. Por exemplo, uma missão transcultural pode ser feita dentro da mesma nação. O Brasil, por exemplo, tem a questão das tribos indígenas, que tem uma cultura completamente diferente de nós que moramos na cidade. E até o dialeto também, né? Até a língua dos indígenas geralmente tem alguns que são diferentes. Então veja que aqui podemos fazer missões transculturais dentro do nosso território, dentro do território nacional. Então isso nós vemos que há uma diferença. Há pessoas que acham que missões transculturais é somente pessoas que vão evangelizar, pregar em outra nação, o que não é verdade. Também pode ser, pessoas também vão para outro estado, né? Outro estado que eu digo, outra nação, né? Ou um outro país também está fazendo missões transculturais. Por quê? Porque é um outro idioma e é uma outra cultura. Mas a missão transcultural também pode ser feita dentro do território nacional, dependendo das circunstâncias. No nosso país, por exemplo, é possível, porque nosso país tem os nativos, né, que as pessoas nós costumamos chamar de índios, mas na verdade não são índios, são nativos, né? O correto dizer é que são nativos e têm um idioma diferente do nosso. Enviado às nações. Jesus determinou que o evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra, após os discípulos serem revestidos de poder e capacidade pelo Espírito Santo. Veio uma grande perseguição que os obrigou a se espalharem, pregando a palavra de Deus aonde quer que fossem. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando nós estamos em outro lugar, nós também devemos fazer de igual forma, também levarmos a palavra, o Evangelho do Senhor.
Entretanto, falar em questões de missões, tanto transculturais ou não, nós temos uma grande deficiência na igreja num todo, na igreja aqui no Brasil. É claro que existe aquelas exceções, mas infelizmente são bem raras. Entretanto, o ponto de missões, nós nos preocupamos mais com as questões do templo do que com missões propriamente dita, né? A maioria das igrejas hoje, a maioria, não tem nenhum vínculo com missões, o que é uma pena, né? E muitas das vezes também, ainda além de não serem ligados a uma junta missionária, por exemplo, também não evangelizam nem mesmo no mesmo lugar onde está localizada a igreja local. Então não tem aquela preocupação. A igreja hoje parece não se preocupar muito como se pregava outrora, né? Me lembro que há uns anos atrás, só para a gente ter uma ideia, que um cristão por ano ganhava 120 pessoas para Jesus. Ele sozinho, um único cristão ganhava para Jesus cerca de 120 pessoas. Hoje, 120 crentes não conseguem ganhar uma pessoa para Jesus durante um ano inteiro. Então veja que, como eu já falei, há algumas exceções, mas infelizmente são raras, mas nós temos essa dificuldade, essa deficiência no nosso campo missionário, justamente porque nós não damos muita importância para missões, nem mesmo no Brasil, nem mesmo fora do país. Nós temos sempre aquela cultura que temos que fazer missões na nossa localidade, o que de fato temos que fazer mesmo, mas nós não fazemos. Nós vivemos uma desculpa de fazer missões onde nós moramos, mas nós não fazemos. E uma outra questão também é a questão de que muitas pessoas acham que para fazer missões tem que fazer missões fora do país. E geralmente sempre falam, eu quero fazer missões nos Estados Unidos, por exemplo, mas os Estados Unidos é país de primeiro mundo. Poucos são aqueles que se importam, por exemplo, em fazer missões no continente africano, onde lá é mais apertado o negócio, onde existe lá a questão, tanto a questão da religiosidade lá, né, que lá impera outra religião, e também a questão da pobreza do povo da África, né? Então para lá ninguém quer ir, também de igual forma também o povo da Índia, mas queremos às vezes ir para os Estados Unidos fazer missões. E há aquelas pessoas que têm o chamado, né? Chamado não, são chamados de missionário ou missionária, mas só vive dentro da igreja, e muitas das vezes até atrapalha o trabalho missionário. Então temos toda uma cultura completamente equivocada do que a palavra nos diz, né? Nós precisamos fazer missões, tanto onde nós moramos, quanto nos outros lugares. É a sua vocação? Você, claro, você vai ter uma hora que você vai se preocupar em se fazer essa pergunta, né? Eu já vou respondendo, sim, é a sua vocação. Jesus te chamou para você ser um missionário ou uma missionária, ou na sua casa, na sua família, né? Na sua parentela, ou na sociedade, ou em ambos, ou em todo o mundo. O importante é que você tenha consciência de que mesmo você jovem, você tem sim uma vocação para a obra missionária. E para você ter a questão de fazer missões, você tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, preparo intelectual. A evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo especial, que possuam conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais, etc. Bom, é interessante que a pessoa que vai fazer missões fora da sua nação tenha um preparo específico. Ela precisa, em primeiro lugar, ter o conhecimento da palavra. Não adianta você querer fazer missões se você não conhece a palavra. Você precisa conhecer a palavra do Senhor, justamente para poder pregar o Evangelho. Tem que ter um certo conhecimento teológico, não precisa ser profundo, mas você precisa conhecer a Bíblia. Você também precisa ser bom na questão da comunicação. Você precisa saber se comunicar com outras pessoas. E nesse quesito de ir para outra nação, por exemplo, você precisa falar o mesmo idioma, você precisa saber o idioma do país onde você está indo, também a cultura e a questão da religião também é importante que você saiba. Por exemplo, se você for para a Índia, por exemplo, lá existem várias denominações lá, mas me parece que o hindu lá é um tipo de religião muito forte lá, o hindu, que é a religião mais antiga do mundo.
Você precisa ter base para falar do hinduísmo. Você precisa saber os ensinamentos do hinduísmo, justamente para quando você chegar lá, você saber conversar com as pessoas de lá e saber confrontar as questões de lá, né, desta religião. E isso se aplica em todas as questões, tanto no muçulmano, ou mesmo no católico, ou seja lá em qual outra religião for, na questão do espiritismo, você precisa ter uma noção desta religião. Porque se você vai falar contra ela, você precisa conhecer os parâmetros dela. Na verdade, o ideal mesmo é que nós nem falemos contra esta religião. É interessante que nós venhamos falar da nossa, ou seja, do Evangelho de Cristo. Porque assim, quando nós falamos de uma outra religião e nós atacamos outra religião, a pessoa que é adepta a esta religião se sente ofendida. E não é o ponto, nós não queremos ofender ninguém. A consciência da responsabilidade. É importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra, tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver e confirmação do Espírito Santo para seguir rumo à experiência prática. Uma outra questão, a questão da responsabilidade, é você saber a responsabilidade que é, inclusive que neste caso, quando você vai, por exemplo, para outro estado, para uma outra nação, ou até mesmo no Brasil, dependendo do lugar, apesar que no Brasil é pouco provável que aconteça, mas quando você vai principalmente para outro país, você precisa compreender também que você pode morrer por causa dessa causa. Você pode, por algumas situações, você pode até morrer por causa do Evangelho. Então é bom que você saiba da responsabilidade e do que esta responsabilidade pode acabar acontecendo com a sua vida. Então você precisa ter consciência de fato do que você está fazendo. Preparo espiritual. Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para o missionário. No exercício da obra missionária, um servo do Senhor precisa ter uma vida dedicada à oração e leitura da palavra. Quando a pessoa vai fazer missões, ela não vai passear, ela vai trabalhar para o Senhor, para o reino dos céus. Isso requer um preparo espiritual, até porque o cristianismo é um trabalho espiritual. É algo que nós vamos falar da palavra do Senhor e nós temos que fazer com que aconteça. Me lembro que em certa feita o americano T.L. Osborne foi fazer uma obra missionária na Índia e foi envergonhado na Índia, justamente porque ele não estava preparado. Ele voltou para os Estados Unidos, se preparou espiritualmente e voltou para a Índia e ganhou dezenas de centenas de pessoas para Cristo. Então nós precisamos compreender que nós precisamos de um preparo espiritual. Não é aquela questão de o Senhor Jesus mandou ir e eu vou de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que nós vamos. Nós precisamos ter um preparo no sentido espiritual. Então, isso no caso é jejum, oração, palavra, nós precisamos ser espirituais. Outras competências. O missionário também precisa possuir dons para comunicar sua fé. A comunicação da mensagem do Evangelho não pode ser apenas em palavras e ideias, mas com atitudes e experiências. A questão da experiência, o ideal não é nem a questão tanto da experiência. Você tem que ter atitude, mas mais do que experiência, você tem que ter comunhão com Deus. Por que não experiência com Deus? Pode parecer contraditório, mas eu vou explicar melhor. A Bíblia diz que muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, e não herdarão o reino dos céus. E vão dizer, Senhor, no teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí eu te pergunto, quem expulsou um demônio não tem uma experiência com Deus? Sim, teve uma experiência com Deus, mas não teve comunhão. Então, o interessante é que nós devemos ter comunhão com o Senhor. Por quê? Porque se você tem comunhão com o teu Deus, a experiência será uma consequência. Agora, se você ter somente experiência e não ter a comunhão, o fato de você ter experiência e não ter comunhão vai te pesar no dia do juízo. Então é importante que você tenha em primeiro lugar comunhão com Deus. E com essa comunhão você tenha atitude missionária e assim o Senhor vai fazer com que você tenha experiências no campo missionário de coisas espantosas, extraordinárias que irão acontecer. Desafio deste chamado. A região menos evangelizada, ou melhor, a região menos evangelizada do mundo, por exemplo, a chamada Janela 1040, a localização dos 62 países que formam no mapa um retângulo
aos graus 10 e 40 acima da linha do Equador. É onde as religiões muçulmanas, hindu e budistas fazem parte da constituição desses países, e os cristãos, tidos como fora da lei, são presos ou exterminados. Para você ter uma ideia, por dia morrem 8 pessoas no mundo por causa do Evangelho. 8 cristãos morrem por dia no mundo porque estão evangelizando, porque estão falando da obra do Senhor. Então, se você vai para um campo missionário, precisa ter isso em mente, que você pode ir e não voltar. Agora, é verdade, grande será a sua recompensa nos céus. Isso aí não tenha como desfazer disso. É um desafio extraordinário que vai fazer com que você tenha uma comunhão com o Senhor, uma atitude missionária, um grande desafio, mas também uma grande recompensa. Então sim, vale a pena fazer a obra missionária. Então nesse caso onde tem ali as religiões muçulmana, hindu e budista, como já falei, o hindu é a religião mais antiga do mundo, o budista, por exemplo, ele não tem um deus específico, né? E o muçulmano, ele também tem uma religião bem forte, e é possível que a partir de 2050 seja a maior religião do mundo. No momento, o cristianismo é a maior religião do mundo, em questões de adeptos, né? Então veja que essa região menos evangelizada precisa de nós, precisa de você, precisa de mim, precisa de você, para que assim nós venhamos falar do amor do Senhor, para que este povo também seja alcançado. E olha que aqui as pessoas têm o cristão como fora da lei e são presos ou exterminados. Então, a questão do campo missionário fora do país, fora do Brasil, quero dizer, ele traz grandes desafios e até a morte, se for o caso. Pode ser preso ou até mesmo ser exterminado, porque eles lá acham que nós fazemos algo errado, porque eles acham que a religião deles é a certa e por causa disso eles até matam os cristãos. Mas que nós venhamos não ter a mesma visão que eles, muito pelo contrário, nós precisamos compreender que nós somos separados justamente para a evangelização e padecer pelo nome de Jesus. O que é cosmovisão? A cosmovisão é um termo usado para definir de forma singela a visão do mundo de cada grupo social ou indivíduo, né? E nesta como cosmovisão nós vamos falar o seguinte: pontualidade. A questão das culturas agora é uma questão que implica algumas situações. Por exemplo, a pontualidade. Se um brasileiro agenda um encontro de negócio às 9 horas e a pessoa chega às 10, ele entenderia como um atraso e descaso. Já para o árabe, no entanto, quem chega no horário é servo. Por isso, se ele for a uma reunião de negócios, só chegará entre 45 minutos a 1 hora e 15 minutos depois do combinado, propositalmente. E, por exemplo, se for na Inglaterra, ele vai chegar pontual, vai ser no horário. E isso quer dizer que ele está tendo uma importância. Então veja que os países, as culturas são completamente diferentes. Enquanto uma acha que o atraso pode ser uma coisa natural, outros acham que o atraso é uma questão de servo, outros, por exemplo, diz que aquele que é pontual é o servo, né, na verdade, e aquele que é pontual, como é o caso da Inglaterra, é uma pessoa que está fazendo o que é certo. Então veja que há uma diferença de cultura. O que pode parecer uma coisa para nós, de uma forma, para outro país pode ser uma coisa completamente diferente. E nós precisamos saber disso, conhecer estas coisas para que nós venhamos fazer missões. Porque para quando nós chegarmos lá, nós sabemos exatamente como proceder, como fazer. Por exemplo, me parece que no Camboja, você faz a sua refeição na mesa. Isso mesmo, você não senta à mesa, você senta na mesa, ou seja, você senta em cima da mesa para fazer a sua refeição. É uma cultura deles, diferente da nossa, que nós sentamos à mesa. Nós colocamos uma cadeira e sentamos na cadeira e fazemos a nossa refeição à mesa. Lá é diferente, lá é em cima da mesa. Então veja que há diferenças de culturas, e nós, quando você vai fazer missões, você precisa saber dessas
questões, até mesmo da questão dos comprimentos também, o que significa um tipo de comprimento, como é o comprimento. Dá um outro exemplo, por exemplo, de questão de cultura que eu me lembrei. Aqui é mais uma questão de costume, né? Por exemplo, o homem no Brasil, ele usa calça. Na Escócia usa saia e me parece que na Romênia também o homem também usa saia por lá. Então veja que há o choque de cultura, olha como é diferente. Então nós precisamos, quando nós vamos fazer algo, nós precisamos, quando vamos fazer missões, nós precisamos saber, conhecer os costumes e as questões de religiões, as culturas, o idioma daquele país, daquele lugar onde nós vamos, para que nós assim tenhamos facilidade na nossa comunicação para falar do Evangelho. Para concluir, os missionários precisam ser cautelosos ao se inserirem em outra cultura. Ao apresentarem uma nova visão, antes é importante tomar ciência do que na cultura local constitui-se infração, possíveis reações colaterais aos que passarem ao Evangelho, etc. Um comportamento cultural é parte de um sistema complexo, diretamente relacionado à própria existência e identidade do indivíduo. Entenda que na conversão há um momento em que o indivíduo não será nem o que era antes e nem ainda o que deseja ser. Além disso, a mudança pode gerar dúvidas, incertezas, medos, crises de identidade para qualquer ser humano, ainda mais se o destoará de tudo que lhe é próximo e conhecido. Por tudo isso, qualquer mudança de costume em um povo distinto deve ser analisada uma a uma, com muita cautela, se é realmente necessária, a fim de não trazer efeitos danosos para o evangelizado e para a obra de Deus. No geral, nós, missionários, você que faz missão, ou eu fazendo missão, nós temos que ter cuidado, temos que ser cautelosos na hora de falarmos principalmente da questão de costume, né? Usos e costumes, porque algo que pode ser, como eu falei agora, do homem usar calça no Brasil, em outros países usam uma saia, nós precisamos, imagina, você chega na Romênia, por exemplo, vê um homem de saia na rua e diz, você não pode usar saia, porque isso não é roupa de homem é calça. Imagina o choque que vai ter e você vai sair de lá envergonhado. Por quê? Porque é a cultura deles. Eles vão pensar, quem é este que vai chegando aqui e dizendo o que nós temos que fazer ou não, como nós temos que nos comportar ou não. Então nós precisamos ter cautelas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós andamos com a nossa Bíblia. Temos completa liberdade para isso. Diferente na Coreia do Norte. Se porventura alguém for encontrado com uma Bíblia, por exemplo, essa pessoa ou ela vai ser presa, levada num campo de presidiário, fica por lá, é preso num campo de concentração ou é mesmo morto pelo simples fato de estar com a Bíblia na mão. Então veja que as questões são diferentes, né? Nós precisamos, quando nós vamos ir para outro lugar, nós precisamos ter pelo menos uma noção de religião, a religião principal que impera neste lugar, qual idioma, se for uma questão de ser outro país, o tipo de cultura, os costumes, o que eles costumam fazer, por exemplo, na hora do almoço, na hora do café. Precisamos ter todo esse entendimento para quando nós chegarmos lá, nós sabermos falar com educação, com respeito, respeitando os costumes daquela localidade, para que assim, com o nosso bom testemunho e a palavra do Senhor, nós venhamos ganhar as pessoas para o reino dos céus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!